Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Guila Sebem, do PP. Vamos aqui tratar de projetos e iniciativas que têm permeado o mandato do parlamentar. Vereador Guila, é uma honra tê-lo conosco de novo no De Frente com a Lei. Tudo bem, Fábio? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no De Frente com a Lei e uma saudação toda especial aos nossos telespectadores. Vereador, quem nos acompanha, quem acompanha o seu mandato, quem acompanha a nossa programação, o senhor tem sido muito insistente, dentre outras pautas, mas principalmente no que envolve o microempresário, digamos assim, que é aquele pequeno empreendedor, digamos assim. Lá na metade de 2014 começou a funcionar na Câmara, por iniciativa sua, a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Eu estou aqui sintetizando o nome, mas o objetivo é esse. E agora o senhor foi reconduzido à presidência dessa frente parlamentar, então estamos completando quase 2 anos de frente parlamentar da micro e pequena empresa. Como é que tem sido o desenvolvimento desse trabalho? Eu gostaria que o senhor rememorasse algumas das ações e depois nós entrássemos, então, nos desafios que têm permeado essa categoria no momento de crise econômica, a propósito disso. Inclusive, Fábio, já que tu falaste dessa retração da economia brasileira, as micro e pequenas são uma grande oportunidade para o país sair da atual situação econômica. Vamos voltar um pouquinho para o telespectador compreender o que compreende, né, o que envolve as microempresas, as empresas de pequeno porte e, mais recentemente, a figura do microempreendedor individual, que em Caxias hoje já são mais de 15 mil microempreendedores individuais, de um total de 69 mil CNPJs. Mas o que compreende tudo isto? Hoje, 99% das empresas brasileiras são microempresas ou empresas de pequeno porte. No Rio Grande do Sul, 99,1%. Ou seja, quase a totalidade das empresas no estado do Rio Grande do Sul. E em Caxias não é diferente. Nós não temos um dado oficial, mas se estima que em torno de 96% a 97% das empresas instaladas em Caxias do Sul e em funcionamento são empresas de pequeno porte, microempresa ou empreendedores individuais, né? O microempreendedor individual. E isto representa hoje no nosso país, olha a importância deste setor, dessas empresas, 52% dos empregos formais. Ou seja, mais de metade das pessoas que estão empregadas no Brasil com carteira assinada e mais também os proprietários das empresas, claro, né, que muitas vezes a microempresa é o proprietário e o filho que é sócio ou o irmão que é sócio, né? Mais de metade das pessoas que estão formalmente trabalhando no nosso país estão ligados diretamente à microempresa, empresa de pequeno porte ou são microempreendedores individuais. Então é uma gama bastante representativa. E o nosso objetivo, deixar claro a quem nos acompanha e quem conhece o trabalho da Frente Parlamentar sabe, não é, em hipótese nenhuma, alguma atividade contra ou de bloqueio às médias e às grandes. Até porque as pequenas existem, muitas delas, para atender uma parte da produção das grandes empresas. A época que eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico, Fábio, do município de Caxias, à época nós fizemos uma análise que só a empresa Marco Polo, que é uma grande empresa, é uma empresa que nasceu micro, que nasceu pequena há 60 e poucos anos, 65 anos atrás. Hoje é uma grande empresa de cunho mundial, mas só a Marco Polo em Caxias gerava serviço para mais de 900 empresas de pequeno porte ou microempresa. Então, o fortalecimento das micro e pequenas é uma forma de nós colaborarmos para que elas sobrevivam neste mercado tão competitivo e continuem gerando produtos, gerando serviços e sendo sistemistas das médias e das grandes empresas. É tudo na mesma engrenagem econômica. Desse ponto de vista sistêmico, vereador Guila, nós tivemos nos últimos anos uma série de políticas públicas em nível federal, inclusive, de fomento a essas micro e pequenas empresas, a simplificação de impostos. Eu confesso ao senhor que não tenho propriedade técnica para explicar isso, mas nós podemos observar até pelo noticiário ao longo dos anos. E quando o senhor começa a falar dessa relação em cadeia, muitas micro e pequenas empresas, elas abastecem exclusivamente ou em grande parte empresas de maior porte, ou o cidadão comum, enfim. Na medida que há uma depressão econômica, porque nós vimos de um quadro recessivo, temos uma sucessão de PIBs negativos ao longo dos trimestres. Nós estamos num momento já de depressão econômica, se eu puder usar esse termo, mas acredito que é adequado para o momento. E algumas micro e pequenas empresas já começaram a fechar, inclusive. Como é que o senhor enxerga o futuro desse negócio
que tem um percentual tão expressivo, como o senhor coloca, acima dos 90% na nossa cadeia produtiva nacional, como é que o senhor enxerga o futuro da economia como um todo, na medida em que micro e pequenas empresas que se beneficiam de uma situação econômica aquecida e ajudam a fomentar ainda mais, começam inclusive a fecharem suas portas? Inclusive, Fábio, eu tenho dito que um dos papéis da Frente Parlamentar em Caxias do Sul, e assim é no Estado, porque existe uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa, né, no Estado do Rio Grande do Sul, desde 97, é a frente parlamentar mais antiga em atividade no Estado, na Assembleia Legislativa, e também existe uma frente parlamentar mista no Congresso Nacional, que são deputados federais e senadores que compõem a frente, por isso o nome Frente Parlamentar Mista. O objetivo da nossa frente aqui em Caxias, bem como da do Estado e a da União, do Congresso, é colaborar para que essas empresas consigam sobreviver neste mercado tão competitivo, neste momento de retração econômica, onde as grandes empresas estão reduzindo os seus quadros e também estão reduzindo a sua atividade fabril, por exemplo. Demitindo? Né? Demitindo e produzindo menos. A partir do momento que uma grande empresa produz menos, ela depende menos de serviços de empresas menores que atendem a sua produção, a sua fabricação, a sua prestação de serviço. E isso afeta diretamente essas empresas. Mas ao mesmo tempo que é uma ameaça, é uma oportunidade, Fábio. E esse é o nosso objetivo com a frente, é mostrar que nós temos a chance de reaquecer a nossa economia fomentando o empreendedorismo dos pequenos. E uma forma disso é quando as pessoas se desligam de uma empresa, e está acontecendo muito isso em Caxias, depois de 15, 20, às vezes até 30 anos dentro daquela empresa, e aí se vem fora do mercado de trabalho, sem uma nova reinserção, e podem, numa microempresa, numa empresa de pequeno porte, ou até como microempreendedor individual, pegar o seu conhecimento, a sua capacidade de produzir, que ao longo dos anos desenvolveu na empresa, e montar o seu próprio negócio. Montar a sua empresa pequenininha, dentro de casa, no porão, na garagem, e começar como a grande maioria das empresas de Caxias começou. Empresas pequenas, empresas de 2 sócios, geralmente 2 irmãos, 2 amigos, aí chama o cunhado, daqui a pouco contrata o vizinho, e quando vê essa empresa de 3, 4 funcionários, se transforma em empresas de cunho nacional, de competição internacional, como é o caso das nossas grandes empresas aqui em Caxias. Se nós for analisar os cases, né, as histórias das grandes empresas hoje de Caxias, todas elas nasceram pequenas, há 30, 40, 50 anos atrás. Então nós temos sim que fomentar o desenvolvimento dessas micro e pequenas. A questão é, Fábio, que essas empresas, elas não têm a estrutura, elas não têm o tempo e nem o dinheiro necessário para enfrentar a burocracia. E eu falo burocracia, né? A palavra correta é burocracia, né? Mas eu digo, o Brasil, ele consegue botar tanto impedimento para quem quer produzir, para quem quer trabalhar, que não se trata de burocracia, é burro. É uma burrice, a gente dificulta a pessoa que quer produzir, que quer trabalhar, que quer gerar emprego. E a pequena, só para concluir, Fábio, ela se depara com essa burocracia e ela não tem a condição estrutural que uma grande tem, que gera custo para a grande, sim, que tira a competitividade da média e da grande empresa, mas da pequena não tira a competitividade, tira a sua sobrevivência. Mas como é que se resolve essa situação, vereador Guila? Porque as pessoas sempre falam, é discurso de empresário, ou é discurso, por exemplo, acontece muito no agronegócio, em que o agricultor reclama da safra, do financiamento agrícola, e as pessoas dizem, mas o sujeito lá, mal ou bem, eles recebem, então é reclamação. Mas se nós formos avaliar, por exemplo, a carga tributária há muito tempo já ultrapassou os 30% do PIB. Hoje se aproxima na ordem de 40%. Então, tudo que é arrecadado, de tudo que é produzido, melhor dizendo, 40% vão mais ou menos para impostos. São aqueles cálculos em que os institutos ligados ao meio empresarial fazem. O sujeito trabalha até maio... De 35, 36 a 40, depende do setor econômico, chega a trabalhar até o final de maio, basicamente, só para pagar imposto. Exatamente. E o interessante é que na ponta de quem arrecada, ou seja, do Estado, também não é tão eficiente. Em alguns momentos nós temos necessidade até de aumento de carga tributária. Então, o que está faltando? Uns falam de uma reforma tributária, mas do ponto de vista mais rápido, o que falta para otimizar o processo arrecadatório
e desonerar, digamos assim, a própria cadeia produtiva? Fábio, olha, questão importante que tu trouxeste aqui, a questão tributária brasileira. Porque muitos dizem, o Brasil é a maior carga tributária do mundo. Não é, é uma das maiores. A diferença é que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, e para quem nos acompanha a entender, maior incidência de impostos. O Brasil é um dos países que mais tem incidência de impostos do mundo, não é a maior, mas é uma das maiores. Porém, o comparativo com aquelas que arrecadam tanto quanto ou mais que o Brasil, é o que retorna de serviço público. Claro. Nesses países com carga tributária elevada, tu tem estrada, tu tem aeroportos, tu tem um sistema de saúde público que atende a todos, não precisa contratar plano de saúde privado, tu tem um sistema de segurança que funciona, tu tem um sistema educacional que funciona, todos têm acesso à moradia, habitação, todos têm a possibilidade de empreender, de se desenvolver. A diferença aqui no Brasil é que nós cobramos impostos de primeiro mundo e devolvemos em serviços e obras, quando temos as obras, né? Muitas vezes passam décadas e a obra não vem, mas serviços públicos e obras, muitas vezes de terceiro, de quarto mundo. Isso a nível Brasil, né? Caxias tem uma condição diferenciada, sim, pelo seu povo trabalhador, empreendedor, se gera muita riqueza aqui no nosso município pelos trabalhadores e empreendedores, e o poder público tem tido competência dentro da sua alçada para retornar com serviços eficientes. Porém, o que fica da arrecadação em Caxias não é suficiente para devolver qualidade em todos os âmbitos do serviço público. E as micro e pequenas têm esse tratamento diferenciado hoje, através do Simples Nacional, que foi uma forma de trazer um processo contábil, um processo fiscal um pouco mais prático para as micro e pequenas. Só que veja bem, Fábio, como nós temos que avançar, a ponto que recentemente se aprovou no Congresso o Super Simples. E aí tu pergunta, o que é o Super Simples, vereador Guila, presidente da Frente Parlamentar? É a simplificação do simples. Não, veja bem, como é que tu explica para um empreendedor pequeno que não tem condições de contratar um escritório, montar um departamento jurídico e contábil dentro da sua empresa, porque oneraria um custo tão elevado que quebraria com a empresa, uma empresa pequena. Como é que tu explica para ele que o regime fiscal, né, contábil simples, não é tão simples quanto deveria, e aí se cria uma nova norma que é o super simples, para simplificar o que era para ser simples. Olha, é difícil empreender nesse país, e que bom que nós temos brasileiros e pessoas que vêm para o Brasil também empreender, né, investir, porque além do investimento do capital, eu digo, nos micro e pequenos, é principalmente investimento do tempo e da vida e da família dessas pessoas. Nós acompanhamos algumas discussões desse tipo ao longo do exercício da frente parlamentar conduzida pelo senhor, e eu gostaria de saber no sentido de como é que vai ser a recondução desses trabalhos, à medida que o senhor é reeleito presidente da frente parlamentar da micro e pequena empresa, que funciona aqui na Câmara de Vereadores. O que vocês pretendem? Claro, a gente nunca foge dessas pautas macros, como eu lembro que vocês trouxeram, dada a oportunidade, de especialistas em direito tributário, pessoas do comércio, para discutir crises e formas de inovar e sair melhor, como o senhor está dizendo. Pessoas que são demitidas, mas estão tendo a ideia de empreender, por mais desfavorável que seja o cenário atual. Para onde caminharão, então, as pautas da frente parlamentar nos próximos meses aqui no Legislativo Caxiense? Bom, bem lembrado, Fábio, as atividades que a frente já fez desde julho de 2014, quando ela foi instalada e eu fui eleito presidente, e deixar sempre publicamente colocado que foi uma demanda que veio da Microempa. A Microempa, que é uma entidade que congrega, que agrega há mais de 30 anos, uma entidade com sede em Caxias do Sul, que é uma associação das micro e pequenas empresas do Nordeste Gaúcho, e a Microempa provocou este vereador, né, claro, no sentido de construir essa frente, uma vez que existe na Assembleia e existe no Congresso, que também existisse no Parlamento caxiense. Nós entramos com o requerimento, o plenário aprovou, e eu fui eleito vereador, presidente de julho de 2014 a dezembro de 2015. E agora, em fevereiro de 2016, nós entramos com um novo requerimento, reinstalando a frente, e também fui novamente eleito presidente até o final deste ano, é o prazo de validade da frente. Então, o que nós fizemos e o que nós pretendemos fazer com a frente é que se cumpra um pressuposto constitucional que está lá desde 88 na nossa Constituição, né? Para o telespectador entender, na década de 80 é que começou a se debater efetivamente que o Brasil,
o poder público tratasse as micro e pequenas empresas de forma diferente de que trata as grandes empresas. E em 88, na Constituinte, se inseriu na nossa Constituição o princípio, dentro do capítulo da ordem econômica, no artigo 170 e também no artigo 179, o princípio constitucional de atender as micro e pequenas com favorecimento, né, e com forma mais simples, né, o favorecimento às micro e pequenas empresas no Brasil. Só que isso foi em 88, na Constituição, teve um regramento somente em 2006, com a Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Micro e Pequena, e assim a gente vai evoluindo. E o que nós queremos com a frente aqui em Caxias? De forma bem objetiva. Nós temos uma lei municipal, sancionada pelo prefeito Sartori, à época, em 2011, e ela não foi regulamentada na íntegra até hoje. É verdade, teve até uma audiência pública que discutiu a necessidade dessa regulamentação. E vocês deram a sinalização junto com o poder público, mas falta a iniciativa da prefeitura de finalizar. Tem pontos da lei municipal, Fábio, que nós avançamos bem. Por exemplo, em 2014, mas veja bem como o tempo passa, né? Claro. O princípio da Constituição de 88, a primeira lei federal foi em 2006, depois da Constituição, a Lei Complementar 123. Teve algumas leis ali na década de 90, mas que não foram tão abrangentes quanto o Estatuto da Micro e Pequena Empresa de 2006. O município faz a lei em 2011 e só regulamentou, por exemplo, o alvará provisório em 2014, por decreto do prefeito Alceu, quando na verdade já deveria estar se cumprindo isso desde 90... E o que ainda falta ser regulamentado no âmbito de Caxias do Sul? Nós não regulamentamos, mas está funcionando, isso é bom. As compras públicas, né, a prefeitura está fazendo licitações até R$80 mil. A primeira abertura da licitação é exclusivo para microempresa, empresa de pequeno porte. Isso é bom, porque para grande é bom, claro que é. Agora, para pequena, um contrato de R$70, R$80 mil pode mudar a realidade dela para o ano inteiro. Mas ainda é uma política, digamos assim, de governo, mas vamos supor, troca o prefeito, se ele resolver adotar diferente. Não, é uma exigência. Já ficou assim. Isso é uma exigência da legislação federal e que nós trouxemos para a legislação municipal. À época eu era o secretário do Desenvolvimento Econômico que construímos a lei, o prefeito Sartori sancionou, que estabelece, né, a participação das micro e pequenas empresas nas compras públicas. Isso não depende da vontade de prefeito, nem de governador, nem de presidente da República, isso é lei. Então, tanto os governos municipais, os governos estaduais, bem como o governo federal, devem abrir, quando licitação até R$80 mil, primeira etapa exclusivo para micro e pequenas empresas. Mas então, e depois, não tendo uma micro ou pequena empresa que se habilite, aí pode abrir para o mercado de uma forma mais ampla. Mas então, nesse processo de regulamentação, qual seria, digamos assim, a mudança mais objetiva? Em 2014, a Lei Complementar 147, que é uma lei federal que veio a adequar e modernizar a 123 de 2006, né, que estabelece o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, a Lei Complementar 147 fez algumas adequações e modernizou. Por exemplo, lá dizia em 2006, poderão as prefeituras, os órgãos públicos fazer, a de 2014 disse, deverão. Então, e previu que uma empresa de grande porte, que contrate uma determinada obra ou um serviço com prefeituras, órgãos públicos, deverá, né, destinar 25% da contratação de subserviços das micro e pequenas. Então isso é uma legislação de 2014 que nós não temos a regulamentação ainda em Caxias. Já está funcionando, mas falta a regulamentação. Outro ponto... Essa regulamentação, então, pelo que eu estou entendendo, vereador Guilherme, seria um resguardo legal ainda maior. Exato, porque a CENLIC, a Central de Licitações da Prefeitura, bem como aqui da Câmara de Vereadores, busca atender essa previsão legal da lei municipal, mas tem dúvidas da melhor forma, da aplicabilidade, da forma correta de abrir o edital. Tem se feito consultas ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não é tão claro como precisaria para dar segurança para o processo licitatório, né? Então, ali daqui a pouco a gente tem que avançar para uma regulamentação. E mais um ponto, Fábio, que ainda não foi regulamentado em Caxias, embora já ocorra, mas deveria ocorrer como prática normal, é a dupla visita. Uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ela não pode ser visitada por um fiscal e multada no ato. Ela tem que ter a visita orientativa. O que é a visita orientativa? O fiscal vai à empresa e identifica uma irregularidade, né, e ela notifica a empresa e orienta a empresa. E dá um prazo, 30 dias, 60 dias, 90 dias, tem, né, dentro de um regulamento.
Se neste prazo a empresa não se adequar, aí sim ela vai ser multada. Esse é o que se chama o princípio da dupla visita. Está previsto na legislação federal, estadual, na legislação municipal. Alguns órgãos já atuam, já trabalham desta forma, mas não tem que ser alguns órgãos. E não tem que ser uma exceção, tem que ser a regra. Microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual tem o direito da dupla visita quando o poder público lhe fiscaliza. Primeiro, orienta. Não cumprida a orientação num determinado prazo, aí vem para a infração e a multa. Também está na nossa legislação municipal e a nossa frente quer trabalhar que isso seja uma coisa comum, compreende, Fábio? Que não seja uma exceção de um fiscal que cumpre a lei. Não, que seja uma regra de um processo fiscalizatório. Que aí o processo fica mais claro tanto para quem fiscaliza quanto para quem está sendo fiscalizado, digamos assim, o empreendedor. Eu quero, nessa reta final, vereador, nós temos aqui conversado nessa retomada de frente com a lei pós-festa da uva. 2 vezes por semana temos exibido, digamos assim, edições variadas com os vereadores da Câmara. São 2 vereadores por semana. E temos comentado sobre a crise política que tem assolado o país. E aí, claro, é interessante nesse mosaico as diversas opiniões que surgem conforme a linha ideológica e de fazer política de cada vereador. Como é que o senhor tem visto esse processo? Provavelmente, no período de exibição da nossa entrevista, nós seremos atropelados pelas novidades que surgem a cada hora. Cada dia. No noticiário, a cada hora. Cada hora, verdade. É difícil estar atualizado. Mas há já uma sinalização no âmbito da Câmara dos Deputados e em breve deverá ir a plenário a discussão sobre o impedimento, o impeachment, da presidente da República, Dilma Rousseff. Como é que o senhor tem enxergado esse processo de forma, claro que acompanha as sessões da Câmara, o senhor de forma bastante incisiva tem se posicionado favoravelmente ao afastamento da presidente Dilma e que realmente é uma lástima, porque iríamos para o 2º impeachment na história brasileira, vereador Guiller. Fábio, só aproveitar essa oportunidade, outro dia eu conversava com a senadora Ana Amélia, né, ela que está bastante atuante em Brasília, como é da sua característica, né, e ela me dizia, Guiller, aqui tá assim, a gente amanhece de um jeito e não sabe como vai terminar o dia, né? Então as mudanças nem são mais de um dia para o outro, é no próprio dia. Foi o que eu disse pro senhor, de hora em hora quase. É por aí, tu sabe como tu acorda, mas como é que tu vai dormir tu não sabe. O Brasil tá assim. E qual é que é o grande cerne da questão, Fábio? O processo econômico, o retrocesso, a retração da economia brasileira, a despencada do desenvolvimento, do crescimento, do PIB, o desemprego, né? Nós tivemos quase 1.700.000 postos de empregos fechados de janeiro de 2015 a março de 2016. Já estamos nos aproximando a quase 10%. Né, é um momento bastante complexo, porque é a dignidade do cidadão, é o seu trabalho, é a sua renda, é o sustento da sua família. E tudo isso, eu não tenho dúvida, Fábio, todo esse cenário econômico, essa desconfiança dos investidores que não estão olhando para o Brasil como um local bom para investir, seguro, tudo isso se deve ao quadro político. Eu não tenho dúvida que o momento econômico que o Brasil está passando se deve ao quadro crítico político e que, como eu tenho dito no plenário, posso dizer aqui na TV Câmara, claro. Este quadro é liderado pelo Partido dos Trabalhadores, com a presidente Dilma, à época o presidente Lula, com o Partido Progressista, o meu partido junto. Né? Eu não sei o que o PP foi fazer junto com o PT, não combina, são ideologias diferentes. Nós, progressistas, defendemos um tipo de gestão pública, um tipo de desenvolvimento de sociedade pelo trabalho, a inserção do cidadão pelo trabalho, a sua dignidade pela sua formação e pelo trabalho. Somos a favor do homem do campo, do produtor rural, né, a favor da livre iniciativa, do empreendedorismo. Vamos fazer parte de um governo que defende o MST, a invasão de terra, a desordem, não tem. Que defende o socialismo, que para nós é um sistema falido. Né? Então, não tinha como dar certo. Mas, enfim, a crise econômica brasileira, na minha opinião, ela está totalmente vinculada à crise política. E essa é a minha opinião. Claro. A presidente Dilma não tem mais capacidade, liderança, para poder fazer a mudança do quadro político. Ela deveria, por respeito à pátria brasileira, se quer que ela ainda tenha um pouco de honra pela nossa nação, depois de tudo que roubaram do nosso país, né? Porque não rouba do governo, rouba da gente. Rouba do nosso país, da nossa estatal, da nossa Petrobras. Depois de tudo isso, ela deveria renunciar ao cargo de presidente. Uma vez que ela já disse que não vai renunciar, tem afirmado veemente,
Eu defendo que não vai ter golpe, vai ter impeachment, que não tem nenhuma relação com golpe. Uma vez que um presidente tenha cometido algum crime previsto na lei de responsabilidade fiscal ou algum crime de cunho administrativo, ou crime de responsabilidade, este presidente pode ser colocado num processo de impeachment, que é o que está acontecendo no Congresso. Um processo de impeachment previsto na Constituição brasileira. Então, o que eu defendo é não ao golpe e sim ao impeachment. O que nós vemos é uma discussão entre os polos favoráveis ao impeachment e aqueles que são contra, digamos assim, os agentes públicos, é a ideia do crime de responsabilidade, né? Uns considerariam as chamadas pedaladas fiscais, que houve um remanejo nas contas públicas para atender determinados programas, e depois o governo federal tentou fazer e, de fato, acabou consolidando já no início desse ano uma suplementação fiscal, se eu não estou enganado, para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil. Exatamente. E aí há essa discussão, então, do crime de responsabilidade, por isso que setores petistas chegam a dizer que se eles não reconhecem esse crime de responsabilidade, se é que existe também, e aí falam em golpe. Aqueles que concordam que haveria, então, crime de responsabilidade, dizem que não, que o impeachment seria correto. Aí fica... Fábio, para um português bem fácil de compreensão, para quem está nos acompanhando em casa, o governo federal a arrecadação aumentou. Porque estamos falando agora em aumentar imposto, criar CPMF, aumentar impostos, porque está faltando dinheiro. Não está faltando dinheiro, Fábio. Ano passado, a arrecadação brasileira passou de 2 trilhões de reais. Ou seja, a arrecadação de impostos, o que nós pagamos de impostos para os governos, em especial o governo federal, que fica com a maior parte, não diminuiu. O país vem arrecadando a cada ano, dos últimos 30 anos, todo ano cresce a quantidade de dinheiro nos cofres do governo. Cresce. O bolo tributário, o nome técnico é esse, o bolo tributário brasileiro cresce, acima do percentual da inflação. Ou seja, a arrecadação, a receita não diminuiu. Sim. O que o governo Dilma fez no seu primeiro mandato e maquiou as contas para se reeleger foi gastar mais do que arrecadava. Com programas sociais, com programas que largou desenfreadamente, sem controle. Porque estava chegando a eleição, vamos segurar o preço da gasolina. Olha o prejuízo que deu para a Petrobras. Estava chegando a eleição, um ano antes, vamos diminuir o preço da energia elétrica. Passou a eleição, libera o preço da energia elétrica. Ou seja, ela não teve zelo pelo erário público, ela cometeu, no meu entendimento, um estelionato eleitoral, ela enganou o povo brasileiro, segurando de forma artificial os preços, para parecer que estava tudo em ordem, e foi cada vez botando mais recurso nos programas sociais. Eu sou a favor de programas sociais. São importantes para as pessoas que são beneficiadas, porém dentro de um limite, para não deixar de atender cunhos políticos, eleitoreiros. O governo federal começou a pegar dinheiro da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Isso é vedado. Isso é proibido em lei. Isso é crime de responsabilidade. A presidente Dilma fez isso. Ela pegou o dinheiro do Banco do Brasil, dinheiro da Caixa Econômica, para pagar programas sociais do governo federal. E agora ela está buscando repor, mas não pode. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica não são para sustentar programas criados pela parte política. Então, só concluindo, isso é crime. Sim. Isso caracteriza crime de responsabilidade e é passível de impeachment. Aí é que está. Então há essa discussão em torno do crime de responsabilidade e tudo indica que isso deva ser discutido então já no plenário da Câmara, aí sim, todo aquele caminhamento, se for aprovado... aí o processo vai para o Senado, o presidente pode ser suspensa num primeiro momento do seu mandato, mas se for rejeitado, aí começa de onde estava e o governo continua correndo normalmente. Mas o último ponto, eu vou precisar que o senhor seja bastante breve, porque estamos além do tempo. O senhor cita, por exemplo, com lástima que seu partido participa do governo e também está envolvido nessas denúncias de corrupção que envolvem, por exemplo, a Petrobras. Se nós vamos olhar na simulação de votos, nós temos parte do PP que, em tese, votaria pelo impeachment, outra parte que não votaria. Nós temos, ou seja, vereador Guilo, uma crise sistêmica absurda, envolvendo todos os partidos, e nós estamos indo, quem sabe, pode ser que até aconteça o impeachment de fato da presidente Dilma, seria o segundo impeachment. Perfeito. E o senhor já imagina, então, um ciclo de gestões nessa crise sistêmica, que nós teríamos, então, um impeachment atrás do outro. Seria catastrófico para o país.
O que o senhor enxerga que poderia ser feito no sentido de recuperar o prestígio dos partidos, que a própria população não acredita mais, ou grande parte dela já não acredita mais, para nós evitarmos cenários de crise como o atual? Uma crise moral, crise ética, crise política, crise econômica, quer dizer, é um cenário de caos. Será necessário chegar ao terceiro impeachment para que nós façamos uma reforma política de fato? Este é o nosso processo democrático que vem sendo construído. Nós somos um país jovem, com uma democracia recente, porém nós não temos mais tempo para dizer que o Brasil é o país do futuro. Eu ouvi isso toda a minha adolescência. O Brasil é o país do futuro. O futuro chegou, nós estamos num presente e agora estão me dizendo o quê? Estamos vivendo a década perdida, vamos recuperar o crescimento como estava o período atrás, daqui uma década. Nós não temos mais uma década. O Brasil precisa se posicionar, precisa amadurecer sua democracia e precisa cobrar e parar com essa falta de vergonha que é a política brasileira. E eu não gosto de generalizar, né? Porque nós temos bons exemplos também na área política, né? Como é, por exemplo, Caxias do Sul. Claro. Nós vemos, indiferente se é do meu partido, se é do PT, se é do PC, do B, né? Sérios, nós vemos pessoas aqui que a gente sabe que são pessoas íntegras e que dão a sua contribuição para a pátria. Mas a função do político, quando está no poder, e é isso que a Dilma não entende, na minha opinião, é ser um estadista. O que é um estadista? É esquecer partido político, esquecer cor de pele, esquecer classe social e governar para todos do seu estado. Servir a nação, servir a pátria e não se servir como vem fazendo nos últimos períodos. Aí não é só no governo PT, né? Não foi só o Lula, não foi só a Dilma, essa corrupção está impregnada no sistema brasileiro há muitas décadas. É por isso que eu lhe provoquei na ideia de uma reforma sistêmica. Bom, vereador Guilo, o assunto não se esgota, nós temos que encerrar o programa, estamos bem além do nosso tempo, que tratamos não só do nosso panorama político agora nessa parte final, mas principalmente da sua recondução como presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul. Já conseguimos antecipar algumas pautas, então quem nos acompanha poderá, tanto pelo nosso site, o www.camaracaxias.rs.gov.br ou na própria programação da TV Câmara, anúncios das próximas audiências públicas e das pautas que continuarão, digamos assim, permeando a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Muito obrigado, vereador Guila. Fábio, muito obrigado pela oportunidade de conversar com a comunidade caxiense através da TV Câmara, falar um pouquinho da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas e dizer a você que está nos assistindo, que está nessa situação de desemprego, né, que eu imagino, a gente sabe como é que as pessoas... Eu estou recebendo muitas visitas no meu gabinete de pessoas que estavam com o emprego estabilizado e agora estão se vendo com o desemprego sem a nova reinserção. Busquem, criem, não é fácil, mas também quando se fecha uma porta, com certeza Deus abre uma janela para a gente. E nós temos que ter fé e acreditar, porque as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos descendentes dependem da nossa esperança, da nossa fé e do nosso trabalho. Obrigado, Fábio. Eu mais uma vez agradeço ao senhor. Acabamos de conversar então com o vereador Guila Sebem do PP. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.